papo aqui tem a ver sobre um artigo muito bacana que conta pra gente sobre como a gente pode escrever objetivos e estruturar a nossa prática ali com princípios baseados em evidência que vão conduzir uma ponte entre os achados motores e também o que a gente está trabalhando com aquelas crianças que têm apraxia de fala. A ideia é a gente conversar sobre esse artigo, que vai então alinhar os objetivos dessas características motoras e sem ficar focando num som isolado, num determinado objetivo bem específico, e sim olhar a prática ali que está sendo realizada como um todo. E essas autoras fizeram isso muito bem, né? Isso. Foi muito lindo, né? Esse trabalho é o tipo do trabalho que eu gosto. E eu gosto de falar sobre ele, Cris, porque ele direciona você no teu planejamento. E não é fácil fazer planejamento, né? Um bom planejamento, ele tem a relação com uma boa avaliação. E elas, né, tanto a Julie Case como a Ruth Stockel, elas escreveram um roteiro, como se fosse um raciocínio que vai desde uma boa avaliação, resumir os critérios de uma boa avaliação, para que a gente possa fazer um bom planejamento. E aí ela chamou esse roteiro de planejamento de ABCD, porque é em inglês, né? Essas siglas, né, elas seguem. Quando você junta isso, e a gente vai, na próxima postagem, a gente vai fazer essa atividade com vocês, né? Futuramente, na próxima postagem que a gente fizer, em breve, aliás, né? A gente vai juntar isso num texto só. Então, o que seria o A? O A seria o que eles chamam de autor, que é a nossa criança. Então, a gente tem sempre que dizer o nome da pessoa, não é? Fulaninho, né? A segunda coisa, que é o B, ela fala de behavior, né? Mas é o comportamento que tem relação com a ideia de como que a gente vai escolher os nossos alvos, né? Porque ele tem que ter uma relação com o fonema, ele tem que ter uma relação com a transição entre as sílabas e também a relação entre a extensão. Então, nesse momento, a gente vai pensar nessa organização. Quando a gente chega na letra C, que aí é conditions, né? É o nosso contexto, né? Então, a gente precisa entender, com relação ao contexto, nessa parte aí, a gente tem todas as características de um trabalho baseado em princípios de aprendizagem motora de fala. Então, quais são esses ingredientes ativos, né? Então, a gente tem que pensar a condição dos alvos, né? Eles têm que ser num contexto de vida real para a criança, ele tem que ser motivador, ele tem que ter um componente silábico que a gente já definiu lá no behavior, né? No comportamento que a criança precisa. A gente precisa pensar na extensão dessa palavra, nos fonemas dessa palavra e a prosódia. E aí, nesse momento, a gente já está pensando na emissão-alvo, juntando tudo isso. Um outro aspecto que a gente precisa pensar é naquelas crianças que são mais complexas, né? Nossas crianças que têm necessidades complexas de comunicação, a gente precisa ceder, né, a uma estrutura de sessão que seja condizente com a situação socioemocional e cognitivo-linguística dela também. Então, quem é que vai ajudar, né? A gente vai ter como parceiro de comunicação para ajudar, o uso da CA, né, como uma abordagem que tem que ser uma ponte para isso, tá? Então, todo esse contexto do ambiente, a gente precisa pensar nessa condição de comunicação. E aí a gente precisa pensar como que abordagem a gente vai escolher, né, para desenvolver esses ingredientes. A gente sabe que para trabalhar transtornos motores de fala, no caso desse contexto aqui foi a apraxia, desse artigo, a gente tem que usar, né, ou deveria usar, e adotar estratégias que tivessem resultados comprovados. Então, a gente tem alguns métodos que têm esses resultados
E no caso dessas duas autoras, elas usam de TTC. Então, aí ela tinha que pensar imitação simultânea, direta, com atraso e natural, espontâneo, que é justamente como que ela vai oferecer essa condição. Aí depois vem o quê? As pistas, que é outra definição importante. Então, que tipo, que grau, quando tirar, quando colocar. Há um feedback também que é super importante, se ele é imediato, se ele é atrasado, se ele é de resposta, se ele é de performance, né? Tudo isso e depois a condição de prática. Se ela é massiva, se ela é distribuída, né? A variabilidade, tudo isso, se ela é blocada. Então a gente precisa deixar tudo organizado e por fim, né? Na letra D, é onde a gente vai organizar o nosso raciocínio para avaliar os resultados dessa abordagem. Então, aí a gente vai entender como que a gente vai considerar uma acurácia. É com 80%, é com 60%, é por aproximação de fala, no caso das nossas crianças, é pela resposta à modelagem da CAA. Tudo isso são critérios que a gente pode monitorar os nossos progressos. Com certeza. E sabe que assistindo a aula delas, elas fixavam muito em uma fala, que elas diziam assim, precisa ser um alvo significativo. Não interessa só repetir por repetir, eu preciso repetir, né? Então, assim, precisa ser um alvo significativo, né? E aí, mais uma vez, me traz o quanto essa carga de linguagem compreensível, da gente usar a modelagem também para escrever as metas, faz sentido, porque é isso que vai ajudar a gente a descobrir o que é significativo para nossa criança. Também Isso, com do certeza. ponto de vista motor, né? Eu adorei, eu acho que a gente deu uma super conversa aqui sobre esse modelo ABCD e a gente pode conversar melhor sobre isso, mostrando na prática então como funciona um objetivo escrito numa próxima postagem e a gente faz ali a identificação de qual que é o fator A, B, C e D para dar o exemplo aqui da conversa sobre esse artigo. Obrigada, Adri. Vamos sim, vamos sim. Obrigada, gente.